Olá, como vão vocês? Espero que estejam muito bem. Olhai para os lírios do campo. Vamos enviar essa live aí para algumas pessoas que gostam de participar. Olhai para o lírio dos campos. A palavra hoje, ela está em Mateus. Eu acho muito lindo, né, gente? Não é lindo? O cuidado e o amor do Senhor. Sejam bem-vindos. O cuidado e o amor do Senhor, esse amor incondicional. O que fala lá em Mateus? Mateus fala: olhai para os lírios do campo, não semeiam e Deus dá o crescimento. Então vamos abrir lá em Mateus. É muito interessante, né? Hoje eu estava no caminho e quando eu vi, né, as flores, gente, as flores, elas são assim um espetáculo, né? Espetáculo de Deus, né? O nascer do sol, as flores. Peguei até uma e coloquei aqui no meu cabelo, olha que linda. Então, lá em Mateus fala assim: olhai para os lírios do campo. Só um minutinho que eu vou pegar o... Vou pegar aqui a anotação do versículo, tá? Mas em Mateus fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. Depois eles falam, né? Olhai para os lírios do campo. E hoje nós vamos meditar nessa passagem. Olhai para os lírios do campo. Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Eu vou ler aqui para nós. Mateus 6, versículo 25. Tem várias palavras aqui em Mateus, grifadas de vermelho, né, que significam que são as falas de Jesus. E nós vamos aprender com elas. Benção, mãe. Então vamos lá. Mateus 6, versículo 25, fala assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos o quanto a vossa vida, aquilo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem o quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Esse versículo 25, né, é o mais comprido e ele ali já, só de ler a gente já sente um alívio para nossa alma. Ou seja, para que a gente está preocupado com qualquer coisa? Olha como que fala o 26. Olhai para as aves do céu, que semeiam, não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Agora é uma pergunta para refletir, ó. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Quem aqui sente e tem certeza que tem mais valor do que um passarinho? Nós temos muito mais valor do que os animais. Por quê? Porque ele deu a vida por nós, seres humanos, a criação mais excelente dele na terra. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem aqui pode aumentar a sua altura? Pelo menos 1 centímetro. Alguém tem esse poder de aumentar? Eu acho que eu estou aumentando um pouquinho lá no Pilates, né? Mas a gente não tem esse poder. A gente não tem
Ah, se eu pensar, se eu fizesse, vai acontecer? Não. Vai acontecer no descanso. Agora vamos lá para o versículo 28. E quanto ao vosso vestiário, por que você anda ansioso? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha essa florzinha natural, ó. Olha que linda. Olha ela. Nem com todo o dinheiro, a inteligência, quem pode fazer uma plantinha assim, olha? Não é um lírio, mas... Pois, se o Senhor assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Se ele faz isso para uma plantinha, ele não vai fazer com você, homens de pouca fé. Pois se o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque estas coisas os gentios procuram. Quem que são esses gentios? Aqueles que não fazem menção do nome do Senhor, aqueles que vivem só essa experiência terrena como se não houvesse amanhã, como se não houvesse Deus, como se não houvesse nada, né? E aí? De certo, com certeza, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas. Fato é que a gente está aqui, a gente precisa de uma roupa para vestir, a gente precisa de alimentar o nosso corpo, a gente precisa de muitas coisas para sobreviver. E ele fará muito mais do que uma sobrevivência. Mas aqui está dizendo para você refletir que não há o que você faça que aquilo que está fora do seu controle. Aqui não está falando para ninguém ser preguiçoso e ficar deitado no sofá, não, está falando nada disso. Aqui está falando para não andar ansioso, não ficar preocupado, é diferente. Agora o versículo 33, eu quero que vocês leiam junto comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloca aí nos comentários, buscai primeiro o reino de Deus. Ou então coloca uma afirmativa, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Ou ainda, eu decido buscar primeiro o reino de Deus. Eu decido confiar. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por que fala que o seu mal? É porque o dia vai ser mal? Não. Basta cada dia com seus desafios, com as suas tristezas, as suas alegrias. Você só tem o agora para viver. Eu falo muito sobre isso. Parece até que vira um jargão, né? Mas é a realidade. Ninguém tem o amanhã, ninguém tem. O ontem já foi, o amanhã não existe. Nós temos o presente. Nós temos o agora. E agora eu escolho confiar. Escreve aí nos comentários. Eu escolho confiar.
Eu escolho buscar primeiro o reino de Deus. É isso. Isso mesmo, eu busco primeiro o reino de Deus. Coloca as afirmações, igual a minha mãe colocou aqui, ó. Eu busco, eu sou, eu creio, eu decido. Eu faço a minha parte, eu decido confiar indiferente das circunstâncias. E esse confiar, ele vai para todas as áreas da nossa vida. Também confiar que Ele está cuidando dos nossos filhos, que Ele ama os nossos filhos mais do que nós, os nossos netos, para quem tem netos. Enfim, confiar em Deus e confiar nas pessoas. Acreditar que não é eu que vou falar ou fazer algo que é o trabalho do Espírito Santo na vida de quem eu amo, mas eu vou orar. Eu vou orar, a gente ora todos os dias aqui no final o Pai Nosso, né? Essa oração do Pai Nosso é: venha sobre nós o teu reino. E é assim que eu oro para a vida de todos os meus filhos, de todos que eu amo, indiferente de quem seja. Deu ali um apertozinho no coração, parece que Deus está querendo falar alguma coisa comigo sobre essa pessoa, eu já oro. Venha sobre Ana Maria, Augusto, Toledo, o reino de Deus. Eu oro por cada filho, por cada pessoa que eu amo. Venha sobre ele o teu reino e seja feita a sua vontade. Eu não sou o Espírito Santo na vida de ninguém, mas muitas vezes, inconscientemente, eu quis ser. Eu quis abrir os olhos, eu quis falar algo, eu quis dar uma opinião, eu quis mostrar que eu estava certa no sentido de tentar alertar a pessoa, mas não. Hoje eu entendo que o que a gente precisa fazer, principalmente nós mães, né? Seja bem-vinda, Elisângela. Nós precisamos só amar e confiar. Amar e confiar, orar. Amar e orar pelos filhos adultos. Com certeza, nós já educamos e falamos. Agora nós não vamos falar mais, porque eles não vão achar que a gente está querendo falar. Eles vão achar que a gente está criticando, muitas vezes. Então, hoje eu oro, amo e descanso no Senhor. E Ele faz. Porque tudo mais Ele fará. Tudo mais Ele fará. Então, aqui, eu vou encerrar. Vai ficar gravado. Mas guarda isso no seu coração. Se os lírios do campo, se as florzinhas, né, que hoje estão aqui, depois elas vão murchar, vão para o fogo, elas vestem mais lindo do que Salomão. Se os passarinhos não semeiam e eles têm o alimento, se tudo isso, igual está falando aqui, imagine nós, homens de pouca fé. Então não seremos homens de pouca fé, seremos homens e mulheres que decidimos acreditar. Decidimos e buscamos ter uma certeza daquilo que ainda talvez não vemos com os olhos físicos, mas vemos com nossa mente, com o nosso coração. Entende? E com certeza Ele fará infinitamente mais de tudo que podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder que em nós opera. Vamos fazer então uma oração? Senhor, nós te oramos, nós te agradecemos. Primeiramente pela noite de descanso, pela metade desse dia que muitas coisas nós já fizemos. Obrigada, Senhor, pelos detalhes da vida, pelo desenvolvimento, mesmo pequeno que seja, de cada um de nós. Eu quero te agradecer pessoalmente pelos exercícios do Pilates, por conseguir estar cada dia com uma flexibilidade melhor no meu corpo. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem colocado no meu caminho, porque eu sei, ó Deus, que é para a tua glória e todas as coisas vão cooperar. Eu sei, ó Deus, que no dia escrito pelo Senhor, esse dia vai acontecer e eu descanso no Senhor, eu escolho confiar, eu escolho entregar nas suas mãos todo o controle. Se ainda tem algum controle inconsciente que eu ainda esteja querendo que seja do meu jeito, ou qualquer tipo de preocupação ou dúvida, eu entrego no teu altar, eu decido confiar, eu te agradeço.
Eu te agradeço. Agora vamos declarar, vamos fazer a declaração, tá bom? A declaração profética. Hoje eu escolho confiar. O Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. Eu descanso na fidelidade do meu Pai. Eu vivo um dia de cada vez, guiada e orientada pelo Espírito Santo. Eu entrego o amanhã e recebo graça para viver o presente. Meu coração permanece em paz enquanto Deus está no controle. Hoje, assim como os lírios do campo, eu floresço onde Deus me plantou. Amém? É muito lindo, né? Então é sobre isso, gente. É sobre confiar, é sobre descansar, né? Perdoa, Senhor, todas as vezes que a gente desespera, às vezes a gente, ali no momento de ansiedade, a gente fica ali, né, surtando, um momento que seja, que o Senhor venha aliviar nossa alma, que a gente venha entregar todas as ansiedades no altar dele, que também nós venhamos entender o nosso lado humano, que às vezes sim, nós vamos, né, estar um dia mais animado, às vezes o outro, mas ali a gente já vai no oceano do Espírito, a gente já vai ali na fonte que é Jesus e a gente já alimenta a nossa sede, a gente já sacia a nossa sede, a gente já alimenta a nossa alma. Você escolher estar aqui todos os dias é escolher receber essa água viva, receber esse alimento do céu. E aí todas as vezes que a gente vem aqui, a gente sai aqui mais leve ou mais pesado? Como que a gente sai daqui? Leve. Leve, porque a gente entrega o peso, a gente entende que cada um tem a sua responsabilidade e a gente vai viver o nosso propósito, o nosso chamado. Eu tenho experimentado obedecer. Então eu peço e clamo ao Senhor misericórdia, eu clamo ao Senhor sabedoria. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Eu preciso ter sabedoria para tomar decisões, sabedoria para ter o discernimento das coisas. Então é sobre isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha sobre mim o teu reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia me dai hoje, e perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal, pois teu o poder, a honra, a glória e o louvor, para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa vida seja para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nós possamos viver aquilo que Ele nos confiou a viver. Que nós possamos receber o seu amor, o seu cuidado e o amor e o cuidado de quem Ele quiser que venha também transbordar na nossa vida. Vamos nos permitir ser felizes, vamos aceitar ser cuidados, vamos cuidar de nós mesmos com responsabilidade, daquilo que não dá para ninguém fazer por nós. Tá bom? Então esse é meu convite. Antes de encerrar, eu quero também convidar a todos vocês que já estão aí encaminhando e sabendo, né, do dia 22 de agosto e querem estar aqui em Alphaville, para mandar no direct, eu quero estar aí, tá? E a minha equipe vai te responder e vai te dar toda a direção para você conseguir estar aqui, ter um desconto, você que vem de fora e precisa de um hotel. Tudo isso eu vou olhar com muito carinho para que você possa realmente estar aqui 22 de agosto em uma homenagem muito linda da vida, né? Eu vou ali, a minha comemoração vai ser
sobre voltar a viver, sobre quando eu saí do quarto escuro. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E ali também vai ter outras, mais 4 pessoas, né? Melhor dizendo, que vão estar transbordando junto ali comigo. E vão estar falando sobre saúde, mas vão estar falando sobre uma história de superação. Para que todos possam entender que Deus ele não tem filhos prediletos. Se eu venci, você pode vencer. Nós somos, na essência, iguais. Lógico que cada um é único dentro daquilo que faz, da forma que fala, da forma que transmite para o mundo, mas, na essência, somos todos iguais. E o que eu quero e o que eu vou fazer, o que é ordenado para que eu faça, é ativar a essência de cada um. Assim como um dia a minha essência foi ativada. E essa essência, ela pode ter vários nomes. Existem, né, fatos de que a mulher, na sua essência, né, vai lá, aquele ovário, né, que tem várias coisas que eu coloco ali, o homem, o espermatozoide e tudo mais, mas a essência humana, a essência de vida, se chama, ao meu ver, Ediana, Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quanto mais ele for ativado dentro de nós, alimentado, porque ele não invade o coração de ninguém, ele bate na porta. Mas quanto mais a gente abre esse coração, quanto mais a gente se permite que ele guie os nossos passos, quanto mais nós estamos em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, que querem a mesma coisa, que valorizam a vida, que valorizam a mesma coisa que nós valorizamos, nós vamos crescer. E nós vamos viver experiências e memórias incríveis. As pessoas podem tomar o que quiserem, mas elas não conseguem tomar a nossa experiência, as nossas memórias. Quando eu falo assim, as pessoas podem tomar, não quer dizer que vai acontecer, não. Porque nós estamos guardados, tá? Ao nosso redor acampam os anjos do Senhor. Não precisa preocupar. Mas quando eu digo isso, é porque mais importante é estar... É igual falou aqui na palavra hoje em Mateus, aqui ó, Mateus 6, versículo 33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo da prioridade. Você precisa ser a sua prioridade. Só que talvez você já ouviu isso, mas é um desafio fazer isso. Porque por muito tempo você aprendeu a ceder o seu lugar, a ceder o melhor pedaço de carne, a ceder o melhor lugar, as melhores vasilhas, enfim, sempre foi treinado a colocar o outro na sua frente. Mas tem como a gente refazer a rota e aprender a amar o Senhor de todo o coração, força e intelecto, depois a nós e depois o próximo como nós mesmos. Eu não estou falando de um amor egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, não. Eu estou falando sobre primeiro Deus e depois eu. Então eu sou uma prioridade, mesmo que eu tenha os meus filhos pequenos. Então é primeiro Deus, segundo eu e terceiro o próximo. Quem é o próximo, Ediana? O que está mais perto de mim. Meu esposo, se eu tenho filhos, meus filhos, se eu tenho, né, as pessoas próximas de mim. Então é sobre isso, tá bom? Beijo no coração e até a próxima live amanhã ao meio-dia. Eu aguardo vocês.